voltamos e... Bom, nosso último bloco tratando do poder constituinte. Esse aqui, provavelmente um bloco mais rápido. Nós temos já nessa nossa telinha o bate-papo sobre o poder constituinte derivado de revisão. Esse é um pouco diferente daquele derivado que nós estudamos fechando o bloco anterior, o reformador. Esse aqui ele está pautado num dispositivo lá no ADCT. Quando nós estudamos estrutura da Constituição, né, nós discutimos bastante coisa sobre o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. Vimos que são normas transitórias que nasceram com um objetivo: facilitar essa transição de regime, né? Normas constitucionais que apresentam força normativa. Um desses dispositivos transitórios, artigo 3º, previu o acontecimento de uma revisão. Uma revisão foi aqui citada, exigida. Olha o que temos. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então a gente percebe que 5 anos contados da promulgação da nossa Constituição, ou seja, em 1993, o Constituinte originário exigiu que acontecesse uma revisão. Nessa revisão, vimos ali a possibilidade da alteração do texto constitucional. Então o Constituinte derivado, Arthur, derivado de revisão, também teve a pretensão de fazer alterações, sim, mas alterações por meio de emendas de revisão. E a Constituição traz algumas emendas de revisão. Não são emendas chamadas de constitucionais, mas não deixam de ser emendas constitucionais, mas emendas constitucionais de revisão. Uma revisão teve a pretensão de examinar o texto constitucional, alterar o texto constitucional, mas num processo legislativo mais simples, ou pelo menos menos exigente daquele utilizado pelo reformador. Perceba, aqui o voto exigido, maioria absoluta, e não aquela maioria qualificada em 3/5. Mas nós vimos aqui uma sessão conjunta, ou melhor, unicameral aqui, né? Quando a gente fala de sessão unicameral, muito raramente temos, não são deputados e senadores, mas sim congressistas. Ali nós não temos votação separada. A votação leva em consideração o todo. Congresso, deputados e senadores. E quando você tem sessões conjuntas, em regra geral, você vai ter uma votação de deputado e uma votação de senador, exigindo um quantitativo maioria absoluta, por exemplo, de deputados e maioria absoluta de senadores. Se você tem a maioria absoluta de deputados na votação, mas não atinge a maioria absoluta dos senadores, você não está conseguindo aprovar. Aqui não me interessa se o cara é deputado ou se o cara é senador. Aqui eles são congressistas, porque eles estão numa sessão unicameral. Está todo mundo junto como congressista aqui. Está percebendo a diferença? Então, nesse caso, nós temos particularidades que diferenciam absurdamente o poder constituinte derivado reformador do poder constituinte derivado de revisão. E essas diferenças, elas precisam entrar no nosso material, no nosso caderno, nas nossas anotações como tabela. Acho muito importante você diferenciar a atividade desses dois poderes, que são derivados, todavia, o poder constituinte derivado reformador, com suas regras, poder constituinte derivado de revisão, outras regras. Vamos lembrar do reformador? Bloco passado? Bom, nós vimos aqui, primeira coisa, sessões separadas. Sessões separadas. Vimos mais. Essas sessões foram separadas, a exigência de 2 turnos em cada casa. Lembram disso? Mais a exigência da maioria qualificada em 3/5 dos votos dos membros. E toma cuidado que sempre quando a Constituição traz uma fração, essa fração na votação torna essa maioria
qualificada. Tem muita gente que acha que quando tem fração, essa maioria é chamada de absoluta, e não é. Não é. Quando tem fração, essa maioria deve ser chamada de qualificada. As frações mais normais que a Constituição nos apresenta, ou a 2/3 ou a 3/5. Tá? Nesse caso, 3/5. 3/5 em cada casa, em cada um dos turnos. Tá? E aí nós temos aqui a atuação do poder constituinte derivado reformador. Lembrar também que é o artigo 60 do corpo permanente da Constituição, traz para a gente as regras de atividade do poder constituinte derivado reformador. Agora, quando nós olhamos para o derivado de revisão, nós já vimos uma sessão unicameral. Turno único. Nós não vimos 2 turnos. Um turno único, onde deputados e senadores atuaram com a capacidade de alterar a nossa Constituição. Mas a maioria exigida não foi a qualificada, e sim a maioria absoluta. Arthur, como é que faz a conta da maioria absoluta? A maioria absoluta é muito simples, gente. Você vai pegar o total do órgão, olhar para esse total, metade, e o número inteiro posterior à metade. Por exemplo, se eu tenho um total de, deixa eu colocar um número exato aqui, 300, metade 150, número inteiro posterior 151, você encontrou a maioria absoluta. Sempre tendo como parâmetro o número total daquele órgão. Sempre tendo como parâmetro o número total daquele órgão. A diferença entre a maioria absoluta e a tal da maioria simples, que também é chamada de maioria relativa, mas a gente ainda vai conversar sobre essas maiorias, tá, gente? Mas ainda teremos um momento específico para tratar das maiorias. Aqui eu só quero que você guarde. A maioria simples, só para não deixar solto, ela tem como base de cálculo o número de presentes. Então, não me importariam os 300, mas sim a quantidade de presentes daquele dia para fazer o cálculo. Eu tenho 300, meu exemplo aqui, mas hoje só apareceram 250 para trabalhar. Então agora eu não vou buscar a metade dos 300, mas sim metade dos 250. E o número inteiro posterior à metade. Essa é a diferença entre absoluto e qualificado. Mas calma, a gente ainda vai conversar muito sobre essas maiorias. E mais, lembrar que aqui nós estamos tratando de um dispositivo do ADCT. Artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma revisão que já aconteceu. Aconteceu em 1993. 5 anos contados da data da promulgação da nossa Constituição. Então, nós não teremos uma outra revisão até acontecer ou até nascer uma nova Constituição. Sob a égide da nossa Constituição, a revisão aconteceu em 93, não acontece mais. Diferentemente do reformador, que atua constantemente. Legal? Vamos avançar. Tem mais coisa aqui para a gente trabalhar. Bom, Meus amigos, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.